Meu nome é Fabiano, tá? Eu sou especialista na área de tecnologia e de marketing digital. Atuo já há bastante tempo aí nas duas áreas e atualmente tenho uma empresa de tecnologia do turismo, voltado para o turismo, na nossa empresa de tecnologia, chama-se TZ Systems, e atuo também como CEO de algumas outras empresas do ramo de turismo também no mercado. Então, meu expertise hoje está muito focado em tecnologia, marketing digital e também acabo tendo uma penetração muito forte aí no ramo de turismo, né? E por que do marketing digital, né? Bom, eu creio que qualquer marketing que a gente pensa em fazer, a gente está focando aí a conquista de mais clientes e a retenção dos clientes que a gente já possui, né? Então esse, claro, é o básico aí de qualquer plano de marketing quando a gente imagina. Mas por que em si marketing digital? Bom, inicialmente ele tem um investimento baixo, né? A gente pode iniciar aí todo um planejamento e uma ação de marketing digital com pouco investimento. Atualmente eu creio que seja uma forma mais eficaz da gente ter esse relacionamento com o cliente, e porque a gente consegue encontrar ele no local certo e muitas vezes no horário certo, né? Para poder interagir com esse possível cliente ou com o seu cliente já em si. E claro, o marketing digital é bastante importante para a gente ter um fortalecimento aí, claro, na nossa imagem na internet, né? Que é o principal canal hoje em dia, claro, para todos nós. E eu queria deixar um destaque aqui embaixo, então, que eu vou, na sequência já vou falar, a gente ter atenção a esses 3 perfis: geração Z, startups e o consumidor pós-Covid. Então, o escritório de vocês, né, os escritórios aí de contabilidade, tem que estar preparado para atingir esses 3 perfis que eu vou comentar um pouquinho para frente. Então, quando a gente fala, por exemplo, em geração Z, né, geração Z são os nativos digitais. Eles nasceram aí depois de 95 e já conhecem o mundo com a internet, né? Eles estão acostumados com a internet. Esse aí, por exemplo, é a foto do meu filho, e eu tenho certeza que quando ele crescer um pouco mais e for começar a fazer os seus empreendimentos e for procurar o seu escritório de contabilidade, é na internet que ele vai procurar por vocês, né? Então, vocês têm que estar preparados para poder atingir e atender essa geração que está chegando, né? Eles se baseiam muito nos influenciadores. O dinheiro não é tão importante para eles, eles prezam muito conhecimento, são muito rápidos e muito ávidos por informação, né? Então, lembre-se bem que essa geração é a geração que está chegando para bater na porta do escritório de vocês. Ontem, numa das palestras, achei interessante até, que um dos comentários foi que, eu não lembro exatamente quem que comentou, mas que um determinado escritório falou assim: poxa, eu não tenho mais clientes, todos os meus clientes morreram. Mas você não conquistou clientes novos? Não, nós ficamos parados. Isso que não pode acontecer. Então, essa geração Z, ela está vindo e você tem que estar preparado para poder atender de forma eficaz, né, essa geração. Deixa eu passar aqui para o próximo. O consumidor pós-Covid, né? O que a gente pode dizer, então, a nível de consumidor? Depois de 1 ano e meio de confinamento, é claro que as pessoas estão muito mais acostumadas com a internet. Quem nunca comprou online passou a comprar, quem não acessava tanto a rede social passou a utilizar, quem não conhecia muito o YouTube começou a consumir muito vídeo, e isso é claro em todas as camadas da internet. Então, esse é um perfil que não tem volta, né? O consumidor mudou, ele foi muito mais para o digital nesse tempo todo. Era um passo natural que ia ocorrer, mas a pandemia acelerou muito tudo isso, né? Então, o cliente de vocês, ele está, hoje em dia, muito mais digital, não há dúvida. E esse é um outro cliente, né, daqueles perfis que eu comentei, que são as startups, né? Essa é uma foto um pouco mais despachada, mas são perfis de clientes que estão muito rápidos, acelerados, e eles possuem muitas dúvidas, e eles precisam de respostas rápidas, e eles vão acionar o escritório de vocês justamente com essas dúvidas, né? Puxa, eu estou contratando um funcionário que não é do Brasil e eu estou prestando um serviço para um outro país, eu preciso receber em outra moeda. É uma série de questões que fogem o nosso tradicional do dia a dia,
vamos dizer, de uma empresa tradicional, né? Então, isso tudo tem que estar se preparando para atender, e o mundo digital é um mundo que pode ajudar muito nessa divulgação e nesse aprendizado, né? Então, aí é uma pergunta que a gente deixa no ar, né? É que se o seu escritório está preparado para atender esse consumidor novo, ávido, rápido de tecnologia que está surgindo, né? E aí, como é que a gente começa a pensar, então, para atingir esse novo consumidor a nível de estratégias de marketing digital? Vamos entender um pouquinho como é que funciona isso. Quem que é o seu potencial cliente, né? Então, é importante você, como um escritório de contabilidade, conseguir definir isso. Isso que a gente chama no marketing digital, existe um termo para isso, que se chama persona. Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter muito bem claro é quem é o seu cliente, né? Qual que é a característica do seu cliente. Isso a gente pode elencar ele com uma série de questões, por exemplo, o seu cliente ele é homem, é mulher, ou é unissexo, ele é jovem, adulto, é idoso, ele ganha muito, a escolaridade dele é alta, é baixa, é média, né? Qual o canal de comunicação que ele mais utiliza? Poxa, meu cliente ele gosta mais de LinkedIn, ele gosta mais de Twitter, ele fala comigo muito no WhatsApp. Então, você tem que coletar uma série de informações e definir o que a gente chama de personas. E não precisa ser apenas uma persona no seu escritório, você pode ter várias personas. O conjunto disso é o seu público-alvo, né? O que é importante definir muito bem as personas é que quando você vai fazer as suas divulgações na internet, é que você vá muito direcionado para essa persona. Dá um exemplo, por exemplo, de uma persona. Aqui tem, por exemplo, o Fernando. Então, o Fernando é um empreendedor. E ali tem toda uma descrição do Fernando. Que ele é rápido, ele é ambicioso, ele cresceu rápido, ele é startup, ele tem alguns objetivos, quais são os hábitos dele, tem até uma foto. Então, assim, claro que isso tudo é fictício, mas quando você faz uma ficha dessa de uma persona, é muito mais fácil para você depois conseguir divulgar e passar o seu recado na internet, porque você está pensando no Fernando. Qual que é o jeito do Fernando? Como é que o Fernando gosta de escutar isso? Então, dê nome para suas personas, dê foto para suas personas, né? Coloque uma foto, preencha todos os seus dados. Isso vai te facilitar demais para divulgar depois o conteúdo com relação ao marketing digital e as divulgações online, né? Aí a gente cai num pequeno roteiro, vamos dizer assim, né, de um esquema de como você pode atingir, então, essa camada online, esse perfil online que está vindo. Você tem que trabalhar, a gente chama nessa técnica chamada AIDA, que é primeiro você gerar atenção ao seu cliente, despertar nele um interesse, fazer com que ele desperte um desejo e que ele execute uma ação junto ao seu escritório. Então, lembrem sempre desse termo AIDA, eu vou voltar sempre nesse slide durante a apresentação, que são as fases aí que a gente tem que seguir em cima de um funil, né? Nesse primeiro momento, então, nós vamos focar na atenção. O que eu preciso fazer para chamar a atenção desse meu cliente, né, ou do novo cliente? Chamar a atenção hoje em dia, nós estamos basicamente aí restringindo as redes sociais, né? Então, é ali que a gente vai chamar a atenção dele. É Facebook, é Instagram, é um LinkedIn, e aí no caso de vocês, o escritório de contabilidade é uma rede super ótima, porque é uma rede profissional. Estamos falando de Twitter, YouTube, blog, e-mail marketing, o próprio site. Então, é aqui, esse ambiente, este meio, que a gente vai chamar a atenção, né? É aqui que começa toda a etapa do funil da gente chamar a atenção. E como é que a gente traz as pessoas, então? Como é que a gente chama a atenção dessas pessoas? Aí você tem duas formas, uma que a gente chama de tráfego orgânico e outra chamada tráfego pago. Tráfego orgânico é aquele que acontece naturalmente. Então, você começa a ganhar notoriedade nas redes sociais, você começa a ter relevância e você começa a aparecer para muito mais pessoas, e muito mais pessoas começam a te seguir, e isso vai aumentando e cada vez mais as pessoas vão te encontrando. Então, isso é algo que vai acontecendo naturalmente pela qualidade da informação que você vai colocando nas redes sociais e na internet em si. Ou, por outro lado, você vai para um tráfego pago. Então, se você está iniciando, puxa, estou
começando meu canal do Instagram, estou iniciando meu canal do Face, eu estou com um site novo. Para atingir o topo e você ter ali uma notoriedade, isso pode demorar um pouco. Então, às vezes é aconselhável você ir para um tráfego pago. Você paga para o Facebook para aparecer, você paga para o Instagram para aparecer, você paga para o Google para aparecer, e até que as pessoas tenham um conhecimento grande sobre você. E aí começa-se a baixar o tráfego pago e a gente começa a ganhar um pouco mais de tráfego orgânico. Então, é uma tendência natural. Você passa do tráfego pago para o orgânico, né? Então, e não precisa ser quantias altas, estamos falando em quantias baixas mesmo, mas ajuda bastante quando você está iniciando todo essa sua divulgação no marketing digital. E aí, ainda no quesito de chamar atenção, aí eu gostaria de passar algumas dicas aqui. O título da apresentação, né, que a gente acabou definindo, eram os segredos do marketing digital. Então, na verdade, eu vou passar algumas dicas, alguns tips, para a gente poder ter um pouco mais de abrangência, um pouco mais de resultado em cima disso. É muito comum hoje em dia a gente usar o marketing digital aliado ao que a gente chama de neuromarketing. Neuromarketing é todo o estudo, então, de como é que o cérebro interpreta todas as ações, né, de marketing. A gente tem ali o nosso cérebro primitivo, o nosso cérebro racional, e isso tudo existem algumas técnicas para a gente poder atingir isso de uma maneira mais eficaz. Então, eu vou passar aqui algumas dicas para vocês, para a gente entender um pouquinho, pequenas técnicas, pequenas dicas que ajudam bastante aí na questão do marketing digital. Primeira dica é imagens que a gente for utilizar nas redes sociais, né? Vou fazer um post, vou fazer um conteúdo, que a gente procure priorizar sempre imagens com rosto e olhos. Aqui você vê essa imagem que está verde e tem algumas manchas vermelhas. Essa imagem aqui, ela passou por uma análise no neuromarketing. São pessoas que usam óculos, que a gente chama que tem um tracker, que ele acompanha para onde o olho está olhando, está visualizando. E de todos os voluntários que passaram, então aqui no rosto dessa pessoa é onde o óculos apontou que eles estavam mais olhando. Então, novamente prova que as pessoas elas gostam de olhar no rosto das pessoas, principalmente nos olhos das pessoas. Então aqui a gente teve todos os voluntários que passaram, viram muito o rosto dessa modelo, um pouco mais o ombro e, por último, um pouquinho menos a marca. Então, pode ver que esse não foi um comercial, uma imagem, por exemplo, se eu fosse postar, que seria uma imagem muito efetiva, capaz de todo mundo lembrar da moça, da modelo, mas não lembrar qual que é a marca. Fica naquela, puxa, aquela moça, qual que era o produto mesmo, e você não lembrou do produto. Porque o produto está muito longe dos olhos dela, está muito longe da face dessa pessoa. Mas existem algumas técnicas que isso a gente pode fazer a nosso favor. Por exemplo, aqui é um outro exemplo, passando de novo aí para um eye tracker, um óculos que visualiza onde as pessoas estão olhando. A maioria dos voluntários olharam novamente para a face da criança, depois um pouco para o texto, né? E depois um pouco ali sobre a marca e sobre o pacote de fraldas. Agora vamos ver que interessante ocorre quando esse nenê vira e ele olha para o texto, que seria essa imagem seguinte. Vejam que assim, as pessoas continuam olhando, o foco é olhar para a cara do nenê, mas agora a gente segue o olhar dele. A gente olha para a face de uma pessoa e depois corre os olhos para onde essa pessoa está olhando. E aí sim, agora as pessoas começam a ler toda a mensagem que você quis passar. Porque o cérebro delas primeiro olhou a face da pessoa e depois acompanhou o que essa pessoa estava olhando. Então, essa é uma técnica bastante interessante. Eu vou colocar um post no Facebook, no Instagram, saber onde posicionar o texto, saber a imagem que escolher, né? Eu que venho de uma área de turismo, às vezes vejo tanta propaganda das pessoas de costa colocando a pessoa de costa tirando uma foto. Puxa, isso é uma imagem horrível. Eu não estou vendo a cara da pessoa, eu estou vendo as costas da pessoa. Né? Então, sempre trabalho com face e olhos. Né? Aqui um outro exemplo, por exemplo, onde na direita eu tenho uma modelo olhando e pouca gente olhou para o produto, que é o shampoo. E quando, através aí de um Photoshop, colocar o olho dela um pouco para a esquerda, todo mundo começou a olhar muito mais a marca. Então, ficou muito mais vermelho, né, a visão das pessoas. Ou seja, o mapa de calor está aqui, onde elas estão olhando. Né? Então, isso é bastante interessante aí
nas postagens. Aqui um exemplo, por exemplo, de uma imagem super 10 para colocar numa rede social. Né? É uma foto de uma criança e ela está olhando para a mensagem que esse anunciante quis passar. Essa imagem ela cativa muito e ela capta muito as pessoas. Esse é um tipo de imagem que gera atenção, por exemplo. Então, isso aqui é uma técnica de neuromarketing para a gente gerar mais atenção às imagens aí quando a gente for fazer um post no Instagram, no Facebook ou algum outro tipo de rede social. Outra técnica aí também de neuromarketing aplicado aí ao marketing digital, o uso de contrastes, né? Então, são imagens que ela possui dois lados. E aqui pode ser um preto e branco, sim ou não, o bem e o mal, certo ou errado, qualquer coisa que você gere contraste, isso o cérebro ele para e ele vai tentar entender isso. Então, isso ele chama atenção. Né? Lembrando que nós estamos no começo do funil, que é como chamar a atenção das pessoas. Então, esse tipo de imagem chama atenção. Tá? Imagens de família chamam muita atenção, por isso que a gente vê tanta propaganda de família. De novo, o nosso cérebro mais primitivo, ele entende que isso é muito agradável, ele quer essa situação, então isso chama muita atenção para ele. Tá? Frases de impacto também é algo que o cérebro gosta de ver, principalmente de pessoas famosas. Então, às vezes isso pode ser alguns conteúdos, não precisa ser muito repetitivo, mas são conteúdos interessantes da gente replicar, às vezes, no nosso canal. E, claro, voltando à persona, né? Aqui é uma brincadeira aqui entre homens e mulheres, mas que todo o seu conteúdo, a imagem, seja adequado à sua persona. Então, se a sua persona, o seu perfil de cliente é muito mais masculino, a sua pegada, a sua fala, os seus termos, ele tem que estar muito mais adequado ao mundo masculino. Se ele for ao mundo feminino, ao mundo feminino. Então, isso todo o mapeamento de persona, ele consegue ajudar com relação a isso. Né? Então, a ideia aqui não é apenas diferenciar homem e mulher, mas só mostrar que o seu conteúdo ele tem que ser muito adequado à persona que você identificou. E aí a gente começa a entrar, então, na segunda fatia desse nosso funil. A gente já chamou a atenção, colocando as imagens bacanas e fazendo algumas técnicas ali para despertar a atenção das pessoas. E a gente precisa agora gerar um interesse nessas pessoas, né? Elas pararam, olharam, agora eu preciso despertar um interesse nelas. E como é que a gente faz, então, para despertar um interesse nas pessoas, né? Veja, aí a qualidade da informação ela é bastante importante. Então, a gente até costuma dizer assim, não fale sempre da sua empresa. Então, a gente vê às vezes muito post do Facebook ou Instagram que a pessoa fica falando da empresa, e a logo da empresa, e a logo da empresa. Essas redes sociais, elas não são uma área de propaganda, elas não são um panfleto. A gente entende as redes sociais como sendo uma conversa, um papo. Então, você tem que falar um pouco do que você faz. Puxa, descobri isso, descobri aquilo. Puxa, aqui vai uma dica. Saiu uma lei agora que pode beneficiar todo mundo. Ou seja, material que seja criativo, que seja cativante, novidades. Isso tudo gera interesse das pessoas, né? A gente chamou atenção e ela aí, na hora que ela bateu o olho, ela falou assim, interessante isso que eu estou vendo aqui. Então, ela vai continuar, né, presente no seu post e continuar lendo. Então, você tem que ter, principalmente, um conteúdo bastante relativo. Uma outra técnica bastante utilizada histórias, isso é algo bastante difundido atualmente na internet, que é o storytelling. Então, assim, você tem, por exemplo, um escritório de contabilidade, você tem um caso de sucesso, né, um jovem empreendedor que abriu uma startup, puxa, é o maior sucesso e ele teve um crescimento rápido, por que não fazer um post dele, uma matéria no seu blog, ou fazer até um vídeo com ele? Isso ajuda tanto ele, né, como um empresário, como o seu escritório, né? Puxa, o escritório está atendendo o cara está no maior sucesso, então isso é outra técnica bastante interessante, né? Você chamou atenção e você gera o interesse, as pessoas gostam de escutar histórias, né? História é algo que chama muito. Uso de vídeos, isso é bastante frequente e gera um interesse bastante grande, as pessoas gostam de ver vídeos, claro. E também outra dica, às vezes, é solicitar a pessoa para fazer alguma interação com o seu post, né? Se você tem interesse nessa lei, diga sim. Se você acha
isso, né, comente no post. Então, você chamar essas pessoas para interagirem com o seu post, isso também torna o assunto muito interessante, porque as pessoas começam a ler os comentários e isso torna o seu post bastante relevante. E aqui voltando a algumas técnicas de neuromarketing de novo, né, como é que a gente, depois de chamar atenção, como é que a gente mantém o interesse? Então, emoção, que eu falei ali, contar histórias, isso ajuda bastante, né? Então a gente tem histórias de superação, pessoas que venceram, pessoas que passaram por uma batalha, por alguma coisa um pouco mais complicada. Isso são histórias que chamam muita atenção, despertam o interesse das pessoas, né? Outra coisa, ainda baseado nas técnicas de neuromarketing, que chamam muito interesse para as pessoas na internet, são números. Então, as pessoas gostam de ver números. Então, aqui eu tenho exemplo de 2 posts, por exemplo. Então, as pessoas gostam de ver estatísticas, números, gráficos. Isso é coisa que o cérebro ele gosta bastante de fazer. Então, imagens e posts com esse tipo de conteúdo também são bastante relevantes quando a gente fala na presença digital, no marketing digital. E, de novo, né, adequar o seu conteúdo para gerar interesse nas pessoas baseado na sua persona, né? Aqui, de novo, eu só chamei atenção para o masculino e feminino, dando continuidade ali na pegada do neuromarketing, né, porque são bastante distintas as ideias de cada um. E até para dar uma dica, que se o perfil é mais feminino, que o final da manhã é mais propenso para a gente fazer esses posts. E se ele for masculino, o início da noite é um alvo melhor aí de horário. Tá? Então, isso também interfere bastante na questão dos horários e posicionamento. Uma vez que a gente gerou atenção, a gente gerou o interesse da pessoa em continuar lendo, a gente passa, então, para a área do desejo. A gente precisa despertar o desejo dessa pessoa. Tá? Como é que a gente desperta o desejo? Então, a gente tem que fazer uma pergunta para a gente mesmo, o que existe para mim, né, ali naquele post. Então, a pessoa que está vendo, ela vai se fazer essa pergunta: poxa, existe alguma coisa aqui para mim? Né? Então, a gente tem que começar a gerar um desejo para essa pessoa. E veja que o fato da gente gerar atenção e o interesse, isso a gente está falando de alguns segundos, né? E quando a gente está falando da pessoa gerar um desejo, aí é porque ela já parou, olhou, surtiu aquele interesse e aí ela quer se aprofundar um pouco mais. Aí a gente passa a falar de conteúdos como blog, um texto bem elaborado, ali a pessoa vai parar para ler aquilo, um vídeo, né, novamente, que ela vai parar e ela vai assistir o seu conteúdo, um e-book que a pessoa possa baixar e depois estudar isso em casa, talvez algum tutorial. Então, assim, são materiais que passam, assim, muito mais confiança, né? E aí a gente pode dizer até, por exemplo, a nível de confiança, se nesse material você tiver depoimentos de clientes, algum comentário, alguma garantia do que você fez, você costuma fazer, dos serviços, isso atrai muitas pessoas e ela vai aumentando esse desejo, né? Porque ela vê as outras pessoas que conseguiram realizar isso e isso também desperta o desejo dela, né? É uma tendência natural. E uma vez que a gente chamou a atenção, gerou interesse, despertou um desejo na pessoa, a gente vai para a última camada, que é a ação, né? O que é a ação? Então, eu consegui atrair a pessoa e fiz um monte de coisa, agora ela precisa fazer alguma coisa. É o que a gente chama do famoso call to action. Então, eu preciso que essa pessoa, né, esse cliente, ele interaja comigo. Então, aí é bastante importante a gente abrir as portas e um canal para isso. Então, no seu site, coloque o link do WhatsApp para falar contigo, no seu Facebook, abra o Messenger, no Instagram, coloca ali o seu WhatsApp também, no seu site, que tem um e-mail fácil de contato, nos posts, nos links que você fizer, vai fazer um vídeo no final do nome do seu site. Ou seja, a pessoa ela tem que, depois de gerar toda essa ação, esse interesse, esse desejo, ela tem que ter uma forma de tomar uma ação. E essa ação pode ser, se falamos do e-commerce, efetuar a compra, mas falando no escritório de contabilidade, acho que o maior call to action é fazer o contato com vocês, para vocês obterem esse lead, né? Entrar em contato com vocês. Então, facilidade para ele abrir um WhatsApp, para ele já fazer uma pergunta na hora, para ele enviar um e-mail, e por que não, já aí um pouco mais avançado, criar talvez um bot, né? Que são esses mecanismos que já possuem várias respostas automatizadas. Isso pode ajudar bastante
também para você conseguir pegar os leads, os dados da pessoa e já dar uma informação básica, né, inicial para ela, para depois poder se aprofundar num segundo momento, num contato com ela. Tá? Então, apenas resumindo aqui essa estratégia que eu queria passar para vocês, né, com um mix aí um pouco de neuromarketing, o que é essa estratégia, então, né, que a gente chama de AIDA? É produzir um conteúdo chamativo nas redes sociais, para a gente poder atrair a atenção das pessoas, né, com temas cada vez mais interessantes, inéditos, e que promovam valor para o visitante, né? E essa questão de valor, né, só fazendo um parênteses aqui, é muito importante. As pessoas, hoje em dia não existe muito mais essa, eu tenho essa informação e eu só vou dar essa informação se for meu cliente ou se estiverem pagando. Hoje em dia não funciona mais assim, as pessoas querem receber informação e as pessoas dão informação. Se ela não tiver informação de você, ela vai obter informação do seu concorrente, né? A partir do momento que ela obtém essa informação gratuita e ela acha isso relevante, acha você muito competente para dar essa informação, isso gera cada vez mais um desejo e leva ela para tomar algumas ações, né? Então, e a gente finalizando, então assim, levando mesmo para um conteúdo mais relevante, onde ele pode fornecer mais detalhes do seu produto, direcionando ele para o seu site ou outro meio de contato. Então, essa é uma estratégia básica aí de divulgação que a gente chama na internet, né? Bom, esse era um resumo aí bem rápido, né, do que a gente pode falar um pouquinho aí de estratégias de marketing digital, e espero que tenham aproveitado um pouco do conteúdo, das dicas, e fico à disposição de vocês, né, se alguém precisar de algum conteúdo, alguma dica a mais. Eu tenho um site com o meu próprio nome, que é fabianosim.com.br, e se não, o pessoal da própria Safe 41 tem meu contato aí também, estamos à disposição de vocês.